Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender alguns casos particulares da equação geral do plano. Então eu vou escrever de novo a equação geral do plano ax mais by mais cz mais d igual a zero. E a pergunta que você quer responder é a seguinte: o que acontece se um ou mais dos coeficientes dessa equação forem nulos? A resposta é que o plano ocupará uma posição particular em relação aos eixos ou aos planos coordenados. Existem 4 casos e nós vamos estudar cada um deles. Vamos ao caso 1. Lembrando que A, B, C e D são números reais. O primeiro caso é quando A, B, C e D são todos diferentes de zero. O que você tem é o seguinte: se x é igual a y, que é igual a zero, a equação fica cz mais d igual a zero. Então, quando x e y são iguais a zero, a coordenada no ponto z é menos d sobre c. E quando x e z são iguais a zero? Nesse caso, você tem by mais d igual a zero, e a coordenada no eixo y é menos d sobre b. Ou seja, o plano corta o eixo y no ponto menos d sobre b. E quando y e z são iguais a zero? Quando isso acontece, ax mais d é igual a zero e a coordenada no ponto x é menos d sobre a. Vamos fazer um desenho para ver como que isso fica. Está aqui o eixo y, este é o eixo z e aqui nós temos o eixo x. O primeiro ponto, x igual a zero, y igual a zero, z igual a menos d sobre c. Então, esse ponto tem coordenadas 0, 0, menos d sobre c. Não se preocupe com a posição desse ponto desenhada nessa figura. O importante é você entender o conceito. Vamos ao eixo y. O plano corta o eixo y no ponto de coordenadas 0, menos d sobre b e 0. E para o eixo x, nós temos o ponto de coordenadas menos d sobre a, 0 e 0. Como que fica o plano nesse caso? Fica exatamente assim. O plano corta os eixos coordenados nesses pontos que eu indiquei para vocês. O segundo caso, o caso 2, é quando d é igual a zero. Quando d é igual a zero, você tem ax mais by mais cz igual a zero. Como a, b e c são diferentes de zero, a única solução para essa equação é o ponto de coordenadas 0, 0, 0. Isso significa que o plano corta os eixos coordenados na origem. Aqui nós temos os eixos coordenados e eu vou desenhar o plano para vocês. Está aqui o posicionamento do plano em relação aos eixos coordenados. Ele corta os eixos coordenados exatamente na origem. Agora vamos ao caso 3. Neste caso, um dos coeficientes a, b ou c é igual a zero. Então vamos começar com a igual a zero. Quando o coeficiente a é igual a zero, o plano π passa a ser descrito por by mais cz mais d igual a zero. Neste caso, o plano π é um plano paralelo ao eixo x. Estão aqui os eixos coordenados. E quando z é igual a zero, o plano corta o eixo y neste ponto de coordenadas 0, menos d sobre b e 0. E quando y é igual a zero, o plano π corta o eixo z no ponto de coordenadas 0, 0, menos d sobre b. O plano tem esta cara. O plano π é paralelo ao eixo OX. E quando b é igual a zero? Neste caso, π é descrito por ax mais cz mais d igual a zero, e o plano π é paralelo ao eixo OY. Aqui nós temos os eixos coordenados. Quando z é igual a zero, o plano π corta o eixo x no ponto de coordenadas menos d sobre a, 0 e 0. E quando x é igual a zero, o plano π corta o eixo z no ponto de coordenadas 0, 0, menos d sobre c. Ele tem essa cara.
Como você pode ver, o plano π é paralelo ao eixo OY. E ainda dentro desse terceiro caso, nós temos a situação em que c é igual a zero. O plano π passa a ser descrito por ax mais by mais d igual a zero. Estão aqui os eixos coordenados. Você tem esta situação. Este ponto tem coordenadas 0, menos d sobre b e 0. E este ponto tem coordenadas menos d sobre a, 0 e 0. Quando c é igual a zero, o plano π é paralelo ao eixo OZ. Agora vamos à quarta situação, que é quando dois dos coeficientes a, b ou c são iguais a zero. Então, suponha que a e b sejam iguais a zero. Nesse caso, π é descrito por cz mais d igual a zero. Nessa situação, o plano π é paralelo ao plano x ou y. Aqui nós temos os eixos coordenados. O plano π cruza o eixo z neste ponto de coordenadas 0, 0 e menos d sobre c. E ele tem essa cara. Observe que, neste caso, o plano π é paralelo ao plano x ou y. Quando a e c são iguais a zero, o plano π passa a ser descrito por by mais d igual a zero. Nessa situação, o plano π é paralelo ao plano XOZ. Estão aqui os eixos coordenados. O plano π vai cruzar o eixo y neste ponto de coordenadas 0, menos d sobre b e 0. E tem essa cara. Observe que aqui o plano π é paralelo ao plano XOZ. E, por fim, B e C podem ser iguais a zero. O plano π passa a ser descrito por ax mais d igual a zero. E esse plano π é paralelo ao plano YOZ. Aqui nós temos os eixos coordenados. Aqui o ponto em que o plano cruza o eixo x, que tem coordenadas menos d sobre a, 0 e 0, e a figura fica assim. Este é o plano π, que é paralelo ao plano YOZ. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.